trouxe uma palavra de Deus, né, para todos hoje, num dia muito especial, como o Dia dos Pais. E eu queria falar sobre a paternidade de Deus. Por isso eu pedi oração, fiz uma oração especial para que Deus possa abrir nossos olhos, né, no dia de hoje, a essa revelação da palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia numa promessa maravilhosa de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele será chamado de Deus forte, disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lucas capítulo 11, eu aconselho você a anotar esses versículos, viu? Porque esses versículos são fortíssimos, tem muita revelação, e eu, em teu lugar, estaria pegando uma caneta, anotando eles, guardando no teu celular, num bloco de notas, porque há muita palavra maravilhosa aqui. Diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de... Eita, não consigo ler aqui. De ser irmãos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, o Pai, olha só, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanto mais o Pai, guarde essa palavra. Nós temos um Pai, nós somos filhos, nós somos órfãos, nós temos um Pai, um dos tantos atributos de Deus. A gente precisa ainda ativar a nossa sede, nossa fome por Deus e conhecer seus atributos. Um dos tantos atributos de Deus é porque Ele é chamado de Pai. Eu não sei como você conhece a Deus, mas a maioria das pessoas tem dificuldade em entender sobre Deus. O conceito de Deus é muito distante. Deus está lá no céu, muito longe, mas não tem comunhão com o Pai. Muitas pessoas, muitos cristãos não têm relacionamento com o Pai. Então eles ficam assim, como o conceito de Deus é muito abstracto. Eu não sei se existe essa palavra, abstracto. Eles estão longe de Deus. Se sentem como que Deus está em algum lugar, né? Não há um relacionamento, não existe isso. Mas um dos atributos, uma das características, a essência do Pai, de Deus, é que Ele é chamado de Pai. E é maravilhoso. Sabe que no Antigo Testamento você vai encontrar poucas referências sobre a palavra Pai. Você vai encontrar umas 14 vezes aproximadamente, você encontra no Antigo Testamento a palavra Pai, referindo-se a Deus. Mas já no Novo Testamento, só no livro de João, Jesus se refere ao Pai mais de 60 vezes. A primeira vez que você encontra na Bíblia Jesus referindo-se a Deus como Pai, meu Pai que está no céu. Eu não faço nada sem o consentimento do meu Pai, sem a permissão do meu Pai. Na casa do meu Pai tenho muitas moradas. Quando os discípulos vêm pedindo a Jesus: Senhor, me ensina como a gente faz para orar. Nos ensina a orar. Eles viam no segredo de Jesus que Ele fluía em milagres sobrenaturais, surpreendentes. Ele desafiando as leis da física. Jesus fazendo feitos extraordinários. Quando Ele fluía nessa unção de milagres, eles descobriram que tinha um segredinho que eles queriam aprender com eles. Por isso eles vinham e diziam: Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine como orar. Eles vinham que Ele acordava cedo de manhã para ter tempo com o Pai. E então Ele fala assim: ok, vou ensinar vocês. Quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu.
E ele ensina a oração mais extraordinária que tem na palavra de Deus. Parte de nosso treinamento na escola bíblica que temos, nós vamos dedicar uma aula especial sobre a oração do reino, cheia de revelação. Só você pronunciar as palavras do Pai Nosso, que não é uma oração católica, é uma oração bíblica, viu? Muitas pessoas não gostam de orar com o Pai Nosso porque pensam que é a oração dos católicos. Não, a oração do Pai Nosso é uma oração bíblica, foi a oração que Jesus nos ensinou. Amém? Alguém está aqui? Sim? Amém? Está acompanhando? Então ele ensinou dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso. Ele ensina a revelação do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que maravilha! Se a gente tivesse nossos olhos abertos a essa revelação, a nossa vida vai mudar por completo. Olha, já estou me empolgando aqui, só falando, temos montes de versículos. Isaías 64:8, escuta só essa profecia, pegue aí tua caneta e anote. Olha só Isaías, um dos profetas. Nenhum homem se referia ao Pai no Antigo Testamento. Na Bíblia do Velho Pacto, a Velha Aliança, a Antiga Aliança, há poucas referências de Deus como Pai, mas aqui já há um vislumbre, um antecipo. O profeta Isaías começa a falar: mas agora o Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra de tuas mãos. Aleluia. Senhor, tu és o nosso Pai. Amém. Glória a teu nome. Isso é maravilhoso. O conceito de Pai é tremendo, amados. Saber de que nós temos um Pai, de que nós somos filhos, de que nós temos um Deus todo-poderoso que tem tanta compaixão de nós. Quando nós tenhamos esse relacionamento com Deus como filhos e ver Ele como nosso Pai, a nossa vida vai mudar por completo em nome de Jesus. Amém, querido? Quem deseja, quem anela por uma mudança na sua vida, por uma transformação com seu relacionamento com Deus, eu gostaria muito de que nessa manhã você possa receber essa promessa, a promessa do Pai na tua vida, como uma revelação que transforme para sempre a tua comunhão íntima com Ele. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós somos a obra das Tuas mãos. Aleluia. Escuta só um dos atributos de Deus. Salmo 68, versículos 4 ou 6. Anote aí. Olha que tremendo. Ele é conhecido também como o pai dos órfãos. Aqui o salmista começa a chamar: cantai a Deus, cantai louvores a seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Olha que lindo, cara. Deus faz que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Como você vê Deus, meu irmão? Eu quero te perguntar, não sei como você está vendo o Senhor em teu relacionamento com Ele, mas é tão importante que você receba esta palavra, porque se seu relacionamento com Deus, você vê a Deus só como Deus, como um Deus grande, distante, e você não entender Ele como Pai, algo vai estar faltando na equação do seu relacionamento com Deus. Vai estar faltando um fator indispensável de você amar teu Deus como um Pai. Diz que os filhos, geralmente vão ter certo respeito com os pais. Diz que um dos mandamentos, você vai dizer: não, agora os mandamentos não são importantes, mas eles estão aí. E a Bíblia diz que devemos honrar aos pais, para que nós tenhamos vida longa. Se há uma coisa triste que acontece nos dias de hoje, que o amor de muitos se esfriou.
O amor de muitos se esfriará, diz a palavra de Deus, nos tempos proféticos que vivemos, tempos de cumprimento das profecias. Então, o que aconteceu? Que os pais deixaram de honrar seus filhos. Aliás, os filhos deixaram de honrar os pais e os pais começaram a se tornar ausentes e distantes dos filhos. Há uma quebra, há uma perda na conexão, no relacionamento entre pais e filhos. E nós precisamos restaurar esse relacionamento entre pais e filhos, filhos com os pais. Já vamos ver uma profecia extraordinária que tem no livro de Malaquias, onde Deus diz que nos últimos dias, uma das tantas coisas que vão acontecer, que Deus fará que o coração do pai se volte para os filhos, e o coração dos filhos se volte para os pais. Que maravilhosa profecia. Não é todo sangue, não é todo praga, pestilência e juízo no Apocalipse, no tempo do fim. Há umas profecias maravilhosas que são importantes para nós antes de que aconteça o fim. Muitas dessas profecias estão já se cumprindo, e essa é a parte boa que nos toca a nós como a igreja vitoriosa e triunfante do final dos tempos. Amém? A igreja que me refiro, a igreja, a eclésia, aqueles que foram chamados a sair, não é uma igreja, um edifício de pedras físicas, senão a igreja de pedras vivas, que é você e eu, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amado, não tenha medo dessa palavra, porque Jesus usou essa palavra, a igreja. Infelizmente, com o percurso dos anos, o homem atribuiu a igreja como um espaço físico, mas nós somos a igreja do Senhor, um corpo, um organismo de pedras vivas, que foi feito com um propósito de glorificar o nosso Pai. Amém? Então, voltando à aula aqui, a palavra de Deus disse que Ele é chamado de Pai de órfãos. Olha que lindo. Ele é juiz de viúvas. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Glória a teu nome, Pai de órfãos, Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos. Olha, quando eu conheci o grupo A Família Internacional e eles me guiaram a Jesus, um dos primeiros estudos que eu fiz no meu curso de discipulado, achava maravilhoso isso que a família ligou para mim, que antes deles mandarem para o campo, eu tinha que ler 144 cartas. Nossa! E a gente era treinado em conceitos, em fundamentos preciosos, né? E uma delas era o Salmo 68, onde falava sobre uma profecia que Deus ia reunir uma família de solitários, de órfãos, de pessoas sem pai. E isso era tremendo, muito lindo. Eu recomendo você ler todo o capítulo de Isaías 68. Vamos lá. Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Que lindo, glória a teu nome, Pai. Tremendo, tremendo. Assim como o pai se compadece dos filhos do pai, eu estou lembrando a vocês que no Antigo Testamento, a maioria das orações, do relacionamento que os heróis da fé tinham, como Abraão, Moisés, Salomão, todos os heróis da fé daquela época, os reis bons de Judá, todos eles se referiam ao Senhor, meu Deus. Eles falavam sobre o Senhor. Ele tinha os nomes que davam a Deus. Ele era Jeová Shalom, o Deus de nossa paz. Ele é conhecido como Jeová Jireh, Deus meu provedor. Eles falavam, se referiam a Deus como o Senhor. E isso é algo lindo, é importante, porque você tinha respeito ao Senhor, né? Mas no Novo Testamento algo acontece. Jesus apresenta aqui a Deus como seu Pai.
E assim que nós devemos andar nesse entendimento, nessa revelação. Mas olha só, tinha pessoas especiais como o rei Davi. O rei Davi já estava trazendo um conceito de paternidade. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que nós somos pó. Que tremendo, né? Bom, no Novo Testamento encontramos essa promessa linda. Você precisa ter uma revelação do Pai e você precisa ter a revelação de que você é filho. Você é filho. Se você entende que você é chamado de filho de Deus, nunca mais seu relacionamento com Deus vai ser o mesmo. A sua vida vai mudar para sempre. Olha que lindo aqui. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, filhos, aleluia. Nós temos um Pai, nós somos filhos, e Ele nos ama eternamente de paixão. Não é maravilhoso? Receba isso no seu coração. Amém, querido? Então, você não vai ficar tão ansioso, não vai ficar tão preocupado, tão frustrado, passando pelas coisas que você tem que passar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir dois voluntários, enquanto a gente conversa e fala sobre essas maravilhosas promessas, eu queria que você lesse a palavra, buscasse a definição de paternidade num dicionário aí sério, não esses dicionários aí que tem na internet. Procure a definição de paternidade. O que é paternidade para o mundo secular? E vamos definir também a palavra paternidade como uma definição bíblica para nós, o que tem a ver conosco. Paternidade. O que é paternidade? Segundo o mundo escolar, quero que você receba isso, que entenda, enquanto nós vamos ministrando aqui esses versículos maravilhosos. Eu queria que você recebesse. Olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu quero que você procure Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3. Olha que tremenda palavra em Jeremias. É incrível. Como eu falei, nós lemos a Bíblia. Você vai descobrir que no Antigo Testamento nós temos apenas umas 4 ocasiões onde você encontra a palavra Pai referindo-se a Deus, né? Mas quando você já pega o Novo Testamento, você vai encontrar mais de 100 referências bíblicas referindo-se a Deus como o Pai, né? Glória a teu nome, Pai Jesus. Anote esse versículo. Eu li muitas vezes esse capítulo, só que recentemente eu acabei descobrindo uma joia aqui. Diz aqui, 3, versículo 17 até o 19. Olha que interessante essa profecia do Jeremias. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu descia, como te porei entre filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, tu, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Olha que tremendo, isso era uma profecia que ia acontecer nos futuros dias,
Lembre-se que naquele então, os judeus falavam com Deus, chamando ele de Senhor. Eles tinham mais de 10 nomes falando de que ele era Jeová Shalom, o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, Jeová Jireh, Deus nosso provedor. Eles chamavam de Deus de Jeová Rafá, aquele que cura. Quando você ora, experimente usar essa palavra. Tu és chamado de Jeová Rafá. Deus é aquele que cura. Quando você encontra essa promessa em Êxodo capítulo 15, versículo 26, né? Onde diz que nenhuma enfermidade daqueles que enviou os egípcios, o Senhor, eu te enviarei a ti, porque eu sou Deus, Jeová, aquele que te sara. Então ele fala assim, Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele era um dos tantos nomes de Deus, né? Então não tinha ainda essa revelação do Pai, mas quando chegou Jesus, ele ensina que ele é nosso Pai, que ele é o nosso Pai, que nós temos que ter a revelação de poder nos comunicar com ele, como nosso Pai amado e querido, aquele que tem tanta compaixão por seus filhos, que tem misericórdia por seus filhos, que nos ama eternamente. Amém? Então, olha que tremendo. Anote esse versículo. Olha, eu procurei tanto hoje para poder compartilhar com você, até que eu achei. Diz, eu dizia, como te porei entre os filhos, te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Amém? Que maravilhoso, meu Deus do céu. Olha, eu leio isso e fico muito entusiasmado, fico muito empolgado de saber que Ele é o nosso Pai. E eu vou te dizer, talvez, vou resumir um pouco aqui. Eu, quando eu era criança, aos 5 anos, meus pais se separaram. Eu sofri muito o trauma da separação dos meus pais. E eu vivi por muito tempo com um pai ausente. Meu pai ficou praticamente longe de nunca nos viu crescer como a nossa mãe, por exemplo. E isso foi triste para mim, né? De estar longe do pai. Eles brigavam muito. Meu pai batia na minha mãe. E a gente via todo esse transtorno de violência doméstica. Uma coisa muito triste, meus amados, né? E, lógico, víamos a nossa mãe sofrer. Meu pai, com todos os defeitos que ele tinha, com todas as dificuldades, as coisas feias que ele fez diante de nossa presença, diante de nossos olhos, ele era ainda assim meu pai. E eu amava ele, né? Eu queria muito que ele estivesse conosco. Teve um episódio que eu conto num dos meus podcasts, que eu escrevi um estudo chamado Príncipe de Paz, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu acho que aqui a única que conhece é Cláudia, a Marta e a Marissa. A Marissa, compartilhei contigo, não foi? Espero que você tenha assistido, ou escutado, aliás. A série Príncipe de Paz. Eu conto essa experiência que um dia meu pai teve uma oportunidade de ele viajar para a Venezuela, naquela época onde a Venezuela tinha riquezas ainda. E eu era criança e meu pai teve um contrato aí para ele trabalhar num canal de televisão. Ele trabalhou com televisão quando eu era criança. E meu pai ia para não voltar, para estabelecer sua vida lá. E eu nunca me esqueço que eu fui no aeroporto despedir meu pai e essa visão dele ir embora, subir em um avião e pensar que ele não ia voltar. Eu era uma criança, não tinha Jesus, eu não tinha Deus. Foi uma experiência tão traumática, tão dolorosa para mim. Eu chorei tanto, por uma semana chorei, vendo meu pai partir. Ele ia para nunca mais voltar, para mim, né? Para meu entendimento. E eu fiquei por mais de uma semana deprimido, triste, com uma angústia, uma dor, um vazio na minha alma tão grande, e vendo meu pai partir. E é muito forte isso, muito forte para uma criança viver uma experiência dessas.
Ainda bem que depois, com os anos, as coisas mudaram, mas eu não esqueço dessa experiência que eu tive. 6 anos teria, 7 anos, não me lembro bem quantos anos tinha, mas era criança. E eu estou te falando isso porque um dos maiores problemas que a humanidade está enfrentando nesse tempo é o sentimento da orfandade. Muitas pessoas nasceram sem pai. E isso é algo que a gente precisa ser muito honesto e muito claro com isso, que o fato da gente ser pai, de ser homem, isso não nos qualifica como pai. Que muitos homens que se dizem pais foram apenas doadores de esperma. Isso é a verdade. Isso é uma triste realidade. Mas nunca estiveram presentes com seus filhos. E seus filhos nasceram em um ambiente de solidão, de orfandade, de ausência dos pais. E hoje em dia a humanidade é carente de pais. É muito carente disso. Isso é o espírito que se está vivendo nos tempos que estamos vivendo. Muitas pessoas se sentem órfãs de um pai. E é aí que nós precisamos entender que mesmo, ainda que meu pai e minha mãe me deixassem, contudo, o Senhor me recolherá. Amém? Salmos 27, versículo 10. Se quiser anotar no chat, já não tenho mais tempo de compartilhar. Ainda que meu pai e minha mãe me deixassem, contudo, o Senhor nos acolherá. Não sei como é que diz bem em português, mas eu estou compartilhando isso, amados, porque essa é a triste realidade. Muitas vezes eles se sentem também com essa carência, com essa necessidade de ter um relacionamento com seu pai espiritual, com seu progenitor espiritual, né? E milhões de pessoas nesse mundo que vivemos daria qualquer coisa, né, para poder ter essa segurança de você sentir que você tem um pai. Então, no nosso relacionamento com Deus, o que nós precisamos mudar é poder termos em nosso entendimento, receber em nosso coração, em nosso íntimo, que nós temos um pai. Só queria compartilhar um pensamento que eu tive há um tempo atrás, quando eu estava estudando justamente sobre essa questão de Deus e paternidade, porque eu pensando assim, né, que às vezes Deus parece mais uma mãe do que um pai. E aí o Senhor botou no meu coração, assim, que na verdade a imagem do pai na terra é que está distorcida, que Satanás corrompeu essa imagem, né? Para que a gente não conseguisse reconhecer a Deus como pai, mas que ele é a verdadeira imagem e representação do que um pai deve ser. Queria compartilhar isso, que esse estudo de pai e paternidade sempre me marcou bastante. Amém. Que lindo, Jéssica. É isso mesmo, gostei disso. Hein, Jéssica? Oi, alô? Tá ouvindo? Então, eu queria añadir a esse comentário, não, que a Jéssica falou, justamente, não, eu tive que orar muito para que Deus me revelasse a paternidade, porque a gente teve nossos pais terrenos que muitas vezes eles eram duros ou pais permissivos, não? Então a gente não tem uma claridade sobre como é nosso Deus. Então, porque justamente a gente tem uma visão distorcida do que o Pai Celestial. Ele é amoroso, ele é compassivo, mas também é fogo consumidor. Então, eu orei muito para que Deus me revelasse, me abrisse os olhos e me ajudasse a ver como realmente Ele é. Amém. Amém.
Desculpa aí, eu não estou vendo, como eu estava compartilhando a tela, eu não conseguia ver vocês, né? Mas, desculpa aí. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o que nós estamos compartilhando? Sobre a paternidade de Deus. Esse estudo se chama Paternidade de Deus. Então, posso falar rapidinho? Talvez a maior tragédia de hoje, né, com o mundo politicamente correto, de que os casais separam hoje com maior tranquilidade, né? E a pergunta não é: foi bom para seu filho? A pergunta sempre é: foi bom para você? Né? Então a pergunta é: está sendo bom para você? E eu ministro para pessoas, eu diria que 1 em cada 3 pessoas, 1 em cada 3, tem problemas sérios, não médias, sérias de paternidade. Não sei se você vai lembrar, no Life Plan, eu faço um exercício de permitir que as pessoas voltem para a sua história e se permitem a tocar as partes mais dolorosas da infância. E eu diria que no Brasil, porque eu faço o Life Plan já há 15 anos, e em cada Life Plan tem pelo menos 2 mulheres que falam que amavam seu pai, mas que o pai sumiu da vida delas aos 10 a 20 anos. Por algum motivo ou outro, tem muitos motivos. Mas eu tenho certeza, Alberto, de que se esses pais poderiam ter uma mais mínima noção do impacto que isso ia ter na filha. Os filhos também. Mas os homens reagem de outra forma, se tornam traficantes, né? Pegam outro pai lá na favela. Mas a mulherada tem uma reação assim de baixa autoestima, eles querem morrer, elas querem morrer. Porque papai era papai, né? Então, eu falo isso porque eu sempre fico chocado, porque eu sempre estou achando que outras traumas vão interferir no crescimento de uma pessoa. Mas eu vou te falar, a paternidade poderia ser a maior impedidor de uma pessoa crescer quando ele é grande. E ele nem sabe por quê. Ele nem sabe por quê. Então, na minha opinião, paternidade é tão importante, de que eu estou pagando essas coisas já faz 15 anos, porque quando eu era líder na família, minha família sempre estava em segundo lugar. Infelizmente, né? Mas domingo foi meu dia de redenção. Domingo com a família. Mas hoje em dia, meus filhos, sabe o que meus filhos me falam? Pai, você é muito melhor como vovô do que como você foi como pai. Ô, Tony. Oi, Tony. Mas eu digo, nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu acho de que você pode entender a importância do papel do pai, você pode fechar sua vida bem. Só isso. Ô, Tony, tá me ouvindo? Sim. Oi. Inclusive, eu concordo plenamente com você e eu vejo isso muito na minha clínica. E é impressionante como realmente marca as crianças, inclusive nas mulheres, determina o tipo de escolha de companheiro que elas vão fazer. E nunca é uma relação saudável, porque faltou alguma coisa lá atrás, né? Ou então é causa de muito sofrimento mesmo. Concordo plenamente com você. E também naqueles clientes que são cristãos, eu vejo como cria uma dificuldade enorme do relacionamento com Deus, porque elas não acreditam num pai bondoso.
Não acreditam. Então é muito sério mesmo. É muito sério. É isso. Posso falar rapidinho? Amém. Para poder... Alberto, posso falar rapidinho? Os que queiram falar, a gente vai orar. Só um instantinho. Tá. Só um instantinho. Eu quero terminar. E a próxima vai ser você, Ângela, ok? Tá bom. A próxima pode ser? Sim? Ok. Eu quero terminar o estudo, porque isso é um tema muito profundo. Não dá para a gente falar em uma hora sobre a paternidade. E aqui que está a solução de Deus para esse espírito de orfandade que o mundo sente. Olha, eu penso assim, sempre tenho a teoria, né, que quando eu entrei na família, quando eu conheci Jesus através dos missionários da família, era uma coisa muito forte, porque eu vinha já de sofrer a ausência do meu pai, né? E eles me colocaram a visão, né, do amor que tinha o Senhor por mim como um pai. Eles me guiaram a esse entendimento, mas mesmo assim era bem pouco do que aquilo que eu fui aprendendo com o percurso dos anos. Inclusive, algo que me tocou muito, que eu gostei muito, que o nosso líder espiritual, ele era chamado de papai. E como eu tive tanta ausência de um pai, eu gostava dessa ideia. Eu chamava ele de pai, de papai, né? Gostava muito disso. E isso me trazia segurança. Há muitos benefícios quando você entende a paternidade, né? Foi feito um estudo muito forte, irmãos, sobre crianças sem pai e crianças com pai. Eu vou compartilhar algo que descobriu a ciência há uns anos, umas décadas atrás, o que aconteceu com crianças que tinham pai, né? E outras crianças que não têm pai. Só um instantinho, não vai embora não, né? É muito forte isso. Pais biológicos e pais espirituais. O que é importante, né? Eu queria que você também entendesse que é o momento de você começar a ter um relacionamento com o pai, um relacionamento que não seja como algo distante, porque você não é um órfão, você não é um bastardo, você é chamado de filho. Então, quando você ora ao Pai, quando você tem a comunhão com o Pai, você vai ver que tremendo é esse tipo de relacionamento. Então, se o Pai, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, então nunca mais você vai vir mendigando para falar com Deus, por favor. Há orações que fazemos, olha, eu aprendi com os anos a orar da forma certa, e a melhor maneira de você orar é orar com a palavra. Orar com a palavra, orar com as promessas de Deus, orar como filho. E se você não orar como filho, você vai se sentir como um mendigo, né? Então você não é um mendigo, você tem um pai que ele é o dono do todo o ouro e da prata que existe, ele é o criador do universo, né? Glória ao teu nome. Escuta só esse estúdio aqui, vou compartilhar com vocês. Tá me ouvindo? O áudio tá saindo bem? Sim, tá legal? Sim, tá ok. Diz que fizeram um estudo com 300 crianças, né, desde o momento do seu nascimento até que tiveram a idade de 25 anos. Fizeram um experimento com essas crianças. Metade dessas crianças foram criadas somente pelas mães. O resultado final desse estudo foi que as crianças que cresceram com um pai, né, a outra metade das crianças cresceu baixo o cuidado dos seus pais, né? Tanto o pai como a mãe. No final desse experimento, depois desses 25 anos, eles comprovaram que as crianças que cresceram com o pai desenvolveram um maior sentido de identidade. Eles chegaram a ser pessoas mais seguras, mais confiantes, mais com muita autoconfiança nas suas vidas. Que incrível isso! E eles não registram que eles hajam tido tantos problemas com polícia,
como aquelas crianças que não tiveram um pai a seu lado. Quando você estuda o comportamento humano, o comportamento de um criminoso, de um assassino, de um homicida, quem estuda psicologia pode falar disso, mas não tenho tempo de deixar falar agora, mas eu quero dizer que muitas coisas eles descobrem que a maioria desses criminosos não tiveram a ausência de pai, ou foram rejeitados pelos pais, foram desprezados pelos pais. E muito forte isso, muito, muito forte, e tremendo isso. Então, não estamos querendo dizer que você criar com um, com outro, isso é melhor, não. Mas acontece que o pai consegue brindar algo para seus filhos, né, que a mãe não consegue já. Deus criou a família, o projeto de Deus é a família, por isso é muito importante, né? Quando você vê que há problemas repetitivos dentro da família, você vai descobrir que a origem, né, a falta, né, de unidade dos pais, a ausência de um pai, né? É tremendo isso, irmãos, é muito forte. Então hoje eu venho falar a boa nova, irmãos. A boa nova, a maravilhosa notícia é que nós temos um pai. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele será chamado Pai da eternidade. Ele será chamado Pai da eternidade. Eu não sei qual foi o teu relacionamento com os pais. Não sei como foi sua vida, não sei que problemas você teve na sua infância. A realidade é que existiram muitos pais abusivos, muitos pais ausentes que fizeram coisas erradas, né? Olha, eu estava compartilhando, eu achava que estava compartilhando, mas está aqui, ó, o versículo. Glória a Deus nome. Anote esse versículo aí. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É uma profecia referindo-se a Jesus, né? Referindo-se à vinda do Filho de Deus, que é um dos tantos atributos de Deus. Ele é considerado também como príncipe da paz. Mas aqui quero que você receba como essa boa nova, essa mensagem que eu vim trazer hoje no Dia dos Pais. Você, pai amado, você, querido irmão e irmã, você tem um pai. Você é filho. Você não é órfão. Você tem um pai que te ama de paixão, que se compadece de ti. Ele não quer que você esteja distante dele, que quer que você honre a seu pai. Você honra ao Pai Celeste, ao nosso Pai Celeste, por cima de todas as coisas. E a nossa vida vai ser totalmente diferente. Há muitas feridas na alma que nós temos. Olha, o que o Tom me falou, eu sou testemunha. Eu fui uma das pessoas que provavelmente devo ter chorado nesse encontro de Life Plan. Recomendo a todos o encontro de Life Plan. E, inclusive, a Deus, ficarei eternamente agradecido com o Tommy, porque era um momento muito difícil na minha vida. Ele nunca me cobrou para participar do encontro. Que o Senhor te abençoe muito, Tommy. Que sua vida seja muito abençoada e que o Senhor te retorne em abundância, que nunca nada te falte. Esse encontro Life Plan foi um dos encontros mais fortes que eu já tive na minha vida. E eu te agradeço, irmão, porque você me ajudou muito nessa área. E hoje o meu ministério foi abençoado graças a esse impacto. Isso foi como uma coisa um rompimento que me impulsou e que me ajudou no dia de hoje a poder fluir no ministério que estou tendo. Querido irmão, obrigado. Nunca desista desse encontro. E eu, em nome de Jesus, eu clamo e declaro e profetizo que esse encontro, esse treinamento vai se espalhar pelo mundo inteiro e Deus vai te usar como um canal de bênção, um instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Estou terminando, amados. Você tem um pai, você é filho,
e Deus nos ama eternamente. Esse é o conceito que eu queria deixar nesse dia para você. Que nesse Dia dos Pais você se lembre do amor do Pai. Eu estou até ficando emocionado, quase segurando minhas lágrimas, porque eu sinto isso, a nossa carência, a nossa necessidade. E você, como filho de Deus, o Senhor quer que você transmita isso para as pessoas que estão ao seu redor. Você provavelmente deve ter pessoas que você deixou no caminho. Isso aqui é a parte que eu não gosto de falar, mas eu sou um servo do Senhor. Eu tenho um chamado dentro do reino, um chamado profético, de poder ativar as pessoas que enterraram um dia seus talentos, que um dia deixaram para trás e se esqueceram de sua identidade, quem são. Você teve ovelhas que você deixou. Deus te chamou. Se você me ama, filho, apacenta minhas ovelhas. Você disse que não sou ninguém. Feche seus olhos, porque o Espírito Santo vai falar para você agora. Você tinha ovelhas. Você tinha ovelhas queridas que esqueceu. Que você deixou porque você se concentrou nos seus problemas. Mas Deus manda te dizer no dia de hoje, se você me ama, se você diz que me ama, retorne e procure aquelas ovelhas. Oh, Espírito Santo. Ovelhas que estão entre os espinhos, que estão chorando, que precisam tanto do amor do Pai. E vocês em minhas mãos, você em minha boca, você representa meus braços. Eu tenho dado a você palavra. Volte a elas, force a elas para entrar e traga elas para teu redil, para teu rebanho, porque eu tenho confiado a você. Em nome de Jesus, receba isso, querido. Deus te confiou ovelhas. Olha, na família nós tínhamos uma unção evangelística de fazer filhos por todos os lados, ganhar almas, e víamos contentes. Hoje ganhamos muitas almas. Olha, mas sabe qual é a tragédia? A tragédia é que você esqueceu que essas almas precisavam ser discipuladas, consolidadas. Essas almas precisavam de um pastor que cuidasse delas. Essas almas precisavam de um líder que ligasse para elas, que chamasse, ligasse elas. Aí, como vocês estão? Estou orando por você. Eu vou te dar uma palavra, vou te dar um ensinamento. Muitas dessas pessoas morreram entre os espinhos, nos cuidados desse mundo, se perdeu o fruto. E por isso, em nome de Jesus, eu te peço, meu irmão, não esqueça do seu chamado. Eu estou falando para um grupo de pessoas que não são bebês espirituais. Receba isso com temor de Deus, meu irmão. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que haja um ambiente de temor do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, receba isso, irmão. Receba isso. Se você tiver temor de Deus, você vai receber isso e vai entender o que o Espírito Santo está falando. Deus está falando contigo. Sim, meu irmão, minha irmã. Deus tinha dado ovelhas, mas você se concentrou nos teus próprios problemas. Você começou a edificar para você mesmo. E você achou que não tinha condições mais, mas esse é um tempo que, principalmente nesses tempos da pandemia, da crise que o mundo está vivendo, que elas mais do que nunca precisam de uma palavra de Deus, de uma palavra de conforto, de uma mensagem de esperança, de boas novas. Você é essa pessoa, meu irmão. Faça isso hoje. No Dia dos Pais, se comporte como um pai espiritual e ligue para aquelas ovelhas, envie uma mensagem, envie um áudio, diga a elas que você não esquece delas, que Deus as ama e que elas têm um Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Eu fico muito tocado porque eu fiz isso, né? Eu esqueci, fui negligente. Por muito tempo eu fiquei só concentrado nos meus próprios problemas, deixei de edificar para Deus, estava edificando apenas para mim. E hoje Deus me chama a edificar sua casa.
Estamos juntos nesse lugar, nesse ambiente, é parte desse propósito. Eu quero orar por você, quero que você ore e receba. Se você for abençoado, por favor, receba a palavra, receba com temor de Deus, irmão, porque Deus tem muitas coisas para todos nós. Esse é um momento decisivo em nossas vidas, esse é um momento importante, onde Deus quer fazer um mover, renovar nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Ti. Glória a Ti, glória a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. Amém. Vamos orar. Glória. Só queria dar mais eu resumir para mim o que é a paternidade. Para mim é restaurar o relacionamento de Deus conosco, a comunhão que o Pai queria desde o Gênesis, desde a criação. Ele queria ter um relacionamento com seus filhos, mas foi interrompido pelo pecado e tudo que a gente já sabe. Então, a nossa meta é restaurar nosso relacionamento com o Senhor, com o Pai, com o Criador, a comunhão. Eu resumiria isso, comunhão com o Pai. Aleluia, aleluia, amém. Eu estou lendo aqui coisas fortes que vocês postaram aqui. Nossa, que tremendo isso. Muito forte. Maria, que testemunho você está contando aqui. Isso aconteceu agora, Maria? No meio dessa aula? Sim, Maria, já 5 minutos atrás. A Maria está contando que o pai dela ficou ausente para quase toda a sua vida. E justo no meio dessa reunião, acabou de ligar pedindo perdão pela ausência e pelos desencontros. Ligou nesse momento. Olha que lindo, olha que forte, meu Deus do céu. Amém, queridos. Eu preciso parar aqui. Eu quero liberar vocês rápido, porque vocês têm que ir agora. Tem uma tarefa a fazer. Primeira coisa, falar com seus filhos. Isso que eu fiz. Eu pedi perdão a todos os meus filhos. Eu pedi perdão pelos meus erros. Inclusive, eu tenho filhos fora do casamento. Mas como falou aqui o Tommy, dos filhos que eu tenho, que foi o Tommy, que praticamente ficou a maior parte do tempo com ele. Lucas, ele é líder na cidade onde ele mora, e ele serve a Deus com tanto fogo, com tanta paixão e entusiasmo, né? E sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a ficar em fogo por Jesus novamente, todos os meus filhos se voltaram a Deus. Isso foi maravilhoso. Eu comecei novamente a experimentar um reavivamento com Deus. Deus me tocou minha vida, fez em mim uma nova criatura, e meus filhos começaram a ter fome e sede de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso te recomendo, você precisa de um renovo na sua vida, você precisa de um avivamento pessoal, e isso vai trazer bênção para toda a tua casa. Amém? Eu e minha casa serviremos o Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa será salvo. Em nome de Jesus. Esse é o tempo em que o coração dos filhos se voltam para os pais. E o coração dos pais voltarão para os filhos. Essa é a unção profética de Elias. Essa é a profecia que está no livro de Malaquias, onde o coração do pai estão voltando para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Aproveite esse momento para amar seus filhos, para pedir perdão a eles, para orar por eles, seja provedor deles, seja mais presente na sua vida. Não, mas eles já estão velhos, eles precisam de você mais do que nunca. Declare bênção para seu filho, deixa de reclamar tanto por seu filho, profetize sobre eles, fale sobre os ossos secos, fale sobre os ossos secos que você vê na circunstância que ele está vendo, e comece você a profetizar o futuro dos seus filhos. Eles são embaixadores do reino, eles são herança do Senhor, eles são como as flechas, como que diz aquele versículo, Salmos 127, versículos 3 e 4, rapidinho, alguém poste aí no chat, Salmos 127, versículos 3 e 4, nossos filhos são herança do Senhor, eles são herança do Senhor, recompensa sua, são o fruto do ventre, é coisa de muita estima o fruto do ventre. Eles não nasceram para servir ao mamão, ao sistema,
Roma, a Egito, a Babilônia, a Roma. Eles serviram para ser a cabeça, não a cauda. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre nossos filhos. Em nome de Jesus, falo isso. Declare sobre seus filhos, filhos que estão em drogas, filhos que se voltaram as costas para Deus, filhos que precisam ser pródigos. Oh, aleluia. Aqui diz o Senhor: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Eles são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Como flechas, meus filhos são como flechas, eles serão lançados e eles chegarão e cumprirão seu destino, eles cumprirão seu propósito. Comece a orar, meu irmão, comece a orar pelos filhos. Eu quero declarar a palavra profética sobre os filhos são herança do Senhor. Meus filhos não nasceram para ser escravos do sistema, os nossos filhos são bênção do Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor. Satanás, tira a tua mão dos nossos filhos. Satanás, tira a tua mão dos filhos. Filhos, voltem para casa. Pródigos, voltem para casa. Comece a declarar: voltem para a casa do Pai. Voltem para a casa do Pai. Voltem para a casa do Pai. Maravilhoso Deus. Eu vejo um filho pródigo. Diz que ele, caindo em si, ele se disse: oh Pai, eu tenho pecado contra ti e contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado filho. Pai, me deixe ser como um dos teus jornaleiros, como um dos teus obreiros, como um dos teus trabalhadores. Declaramos, Senhor, que vem o tempo que os filhos voltarão para a casa dos pais, para a casa do Pai, do Senhor. Filhos que estão nas drogas, filhos que estão nas drogas, filhos que estão perdidos. Declaramos, Senhor, bênçãos do Senhor para os filhos, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Teus filhos são como flechas, eles são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade, eles são herança do Senhor. Meu irmão, profetize. Olha, aqui sabe que a Glória fez um momento muito difícil de nossos filhos. Ele começou a ungir os travesseiros das crianças. Eles eram adolescentes, eram meio rebeldões, eles brigavam conosco, não queriam obedecer. Mas sabe o que ela fez? Na ausência deles, ela começava a ungir os travesseiros deles e declarava promessas sobre eles. E hoje nossos filhos não são perfeitos, mas eles são os servos do Senhor, dizimistas, honram a casa do Senhor, honram o Senhor. Eles servem ao Senhor do seu jeito, né? Mas eles estão glorificando o Senhor. Abençoe, Pai, cada irmão que está aqui. Seguramente tem algum irmão com problemas com seus filhos. Mas o Senhor te disse essa noite que não perca a fé. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro deles, porque eles são herança do Senhor. É muito importante o que você vai fazer a partir de hoje. Talvez antes você já fazia isso. Profetize sobre seus filhos. Declare palavra profética sobre eles. A palavra profetizar não significa sobre o futuro. Você falar as palavras do Senhor. Por isso é importante a bênção do Senhor sobre eles. A bênção do Senhor, a bênção sacerdotal que está em Números, eu tenho em frente de mim. Todo dia eu declaro que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha de ti misericórdia, que o Senhor levante sobre ti seu rosto e você tenha paz. Aleluia. Amém, querido. Declare essa palavra sobre teus filhos. Deixa de reclamar deles. Deixa de murmurar deles. Deixa de chorar eles. Não chore mais, porque você tem autoridade como filha do Senhor. E eles não são teus filhos, eles são filhos de Deus, primeiramente. Nós somos apenas administradores. Amém? Quero fazer uma oração especial para nossa irmã Luana, que hoje faz aniversário. E tem mais um pedido de oração. Eu não sei se devo fazer, Cláudia. Eu peço sua autorização. Você me fez um pedido de oração hoje para alguém. E eu posso orar por essa pessoa? Sim? Sim, ok. Então,
eu quero falar para Mariana. Mariana, não sei seu nome. Mariana, não sei se ela está aqui. Tem uma pessoa que te ama muito. E tem irmãos que te amam muito, querida Mariana. Que sofrem de ver você sofrer. E então, o Senhor diz que chega um momento que chega um momento na nossa vida onde o Senhor diz: basta, chega. Para isto apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu quero falar para Mariana, que tem um sobrenome diferente, nome de gringa. Mariana, o Senhor te ama e o Senhor quer te ajudar. Ele quer te conceder os desejos do teu coração. Ele quer que você possa começar a ver um gostinho do favor de Deus na tua vida. Você já tem Jesus, mas esse é um momento que você precisa parar tudo e cortar com toda maldição lançada contra a tua casa, todo mal que tenha vindo sobre ti. Jesus quer te abençoar e quer te dar paz, que você possa entrar na presença de Deus e que sua vida comece a mudar. Eu não sei se ela está aqui, mas Deus nos ouve, né? Quem acredita que Deus nos ouve? Deus nos ouve como corpo, como intercessores. Vamos orar com uma irmã que sofre muito, que passa por... Olha só, alguém se preocupou tanto por você que fez um pedido de oração pela tua vida. Essa pessoa é intercessora de você. E eu, nessa manhã, nesse meio-dia, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu te abençoo, filha. Me perdoe por tomar esse atrevimento, né, de te chamar de filha, mas o Senhor te disse que você é filha. Te abençoo, declaro palavra profética, que todo o poder do mal sobre tua casa cai por terra. Todo espírito das trevas que venham para te entorpecer, para te oprimir, te repreendo no nome de Jesus. Satanás, tira a tua mão sobre a vida de nossa irmã Mariana, em nome de Jesus, e sobre toda a sua casa. Repreendemos Satanás, resistimos o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Satanás, pega as tuas malas e vai embora da casa de nossa irmã Mariana, em nome de Jesus. Toda opressão espiritual vai para o fundo do inferno. Todo espírito de bruxaria que venha contra a oprimir, a roubar, matar e destruir, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma a espada da palavra e declara contra esse demônio impedidor fora da vida de nossa irmã, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre a casa dessa irmã querida. Em nome de Jesus, declaramos favor sobre ela. Que ela será bem-sucedida. Que ela andará na presença do Senhor. Que ela vai ter temor do Senhor em sua casa. Que ela vai te honrar e vai te agradar. Pai, abençoe essa filha de Deus. Seja com ela, meu Deus. Reia com ela, Senhor. Abençoamos essa irmã. Senhor, se teve algum espírito, Senhor, na família, que fez alguma aliança, Senhor, com macumbaria, com candomblé, com umbanda, nós desfazemos na autoridade do nome de Jesus. Levante sua mão, profetize sobre a irmã Mariana, em nome de Jesus. Abençoamos essa irmã. Senhor, disse que para isso apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Senhor, que o favor de Deus seja sobre a vida dessa irmã. Proteja ela e guarda de todo mal. Guarda ela de todo mal. Guarda ela de todo mal. Que ela comece a contar uma nova história. Uma nova história. Uma nova história. É uma nova história. Oh, reberica la manai. Uma nova história Deus tem para mim. Espírito Santo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mariana, Jesus te ama. Você é filha e você tem um pai. Mariana, Jesus te ama. Jesus te ama. Sua vida vai mudar. Todos nós, como família, não estamos aqui para te condenar, estamos para ajudar e te abraçar. Todo esse corpo que está aqui faz isso contigo. Te abraçamos como irmã, como filha do Senhor. Uma nova história vai começar na tua vida.
queira que Deus, que ela receba e possa ter a oportunidade de ver esse trecho onde nós estamos orando por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.